Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estou aqui para fazer um vídeo hoje diferente daqueles que eu estou acostumado, né? Esse texto está sendo produzido, portanto, no dia 19 de março de 2021. Será uma espécie de crônica trágica da minha vida real. Eu jamais imaginei viver um momento como esse que nós estamos vivendo agora. Essa semana, o Brasil perdeu mais de 3.000 pessoas em dias específicos. Hoje foram-se mais de 2.700 pessoas. Os números de morte muitas vezes ultrapassam, estão acima do que aqueles números das estatísticas de guerras. Esse é um texto, portanto, triste. Eu estou profundamente triste e angustiado. Meu canal é o meio de comunicação maior que eu tenho nesse exato instante e eu não posso me calar. Eu preciso fazer algum tipo de análise, mesmo que no futuro eu esteja condenado ao erro ou então ao acerto. Mas não é sobre errar e sobre acertar o que eu estou dizendo aqui. É sobre um desafogo. É sobre uma alma que sangra junto com os meus irmãos. Famílias e mais famílias, neste exato momento, estão jorrando em lágrimas por aqueles que se foram, por aqueles que não mais voltarão, por aqueles que não entrarão mais pelas suas portas, não abraçarão mais os seus filhos, não olharão mais nos olhos das pessoas, dos seus amantes, dos seus amados e das suas amadas. E o meu coração chora. A pessoa mais próxima que perdi para essa pandemia até o momento foi uma amiga, que era mais próxima do que família. O seu nome era Nair. E após um mês da sua partida, parece que ela ainda algum dia vai cortar o meu cabelo. E a dor latente é que ela não vai. Ela não vai mais. Antes de começar esse vídeo, eu preciso então explicar algumas obviedades, porque o óbvio no nosso Brasil não tem sido tão claro, infelizmente. Primeiramente, antes desse texto, eu queria deixar claro que eu não acho que a culpa de 100% dos mortos no Brasil é do governo federal. Isso é da pessoa específica de Jair Messias Bolsonaro. E em segundo lugar, eu queria deixar claro que eu entendo os pequenos empresários que estão vendo suas empresas, que construíram muitas vezes com a atividade de uma vida inteira, indo por água abaixo. Eu entendo o desespero de vocês e a tentativa desenfreada de querer apenas continuar. Mas o Estado existe também para vocês. O problema é que vocês ainda não entenderam isso. Eu queria começar a minha reflexão, análise, desabafo, chame do que for mais próprio ao seu entendimento, dizendo que parto da constatação sociológica de Florestan Fernandes quando afirma que no Brasil o que há é uma contra-revolução permanente. Isso é, se nós, em algum momento da nossa história, achamos que esse país estava ou está desgovernado, fora dos prumos ou fora dos caminhos mais vívidos da democracia, é justamente pela bagunça e pela baderna da própria Constituição da Ordem. Virou moda nesse momento que nós vivemos criticar a esquerda, apontar a revolução, muitas vezes como baderna, quando na verdade a baderna sempre foi institucionalizada pela classe política que domina a sociedade brasileira.
Nossa herança colonial, rural e patriarcal está diante de nós mais latente do que nunca. Nunca ocorreu uma verdadeira revolução para nós apontarmos para que de fato ela seja entre nós uma baderna. Outro grande intérprete do Brasil, chamado então de Raimundo Faoro, em algum momento da sua vida apontou dizendo que eram esses os verdadeiros donos do poder. Aqueles que institucionalizaram a desordem, o caos, a desumanização, o desafeto. Eu tenho uma série de críticas conceituais à esquerda brasileira, evidentemente, quem acompanha meu canal sabe. Na maioria dos cursos de humanas aos quais eu frequentei, sempre fui uma espécie de oposição ao senso majoritário que prevalecia nas salas. Mas nesse momento eu preciso falar que nunca me senti tão perto da esquerda como estou hoje. Primeiro, pelo fato de que a impressão que dá é que tudo aquilo que é bom, tudo o que é interessante, tudo que é uma orientação ao progresso social está vinculado diretamente a um campo político específico que eu estou dando o nome aqui de esquerda. São as ONGs, o discurso da pluralidade, a liberdade de manifestação e expressão sexual. Com isso, o combate à homofobia e ao preconceito, a apologia da tolerância, o fortalecimento das políticas públicas, o olhar direcionado ao fragilizado, a escuta de mulheres, o empoderamento da negritude, o combate ao racismo e à misoginia, a defesa aos direitos humanos, a apologia ao conhecimento e ao saber, a esperança de fazer as pessoas valerem mais, terem mais valor do que o mercado. E essas pautas necessariamente não precisam ser da esquerda. Eu estou dizendo que no Brasil, o tipo de direita que se apresenta está cagando para tudo isso. E isso é profundamente uma decepção. Atualmente, se apresentam descaradamente numa pachorra de deliberarem a ignorância como status de virtude, ecoando em vozes, movimentos neofascistas, discursos anti-vacinas, anti-ciência, terraplanistas, enfim, parece que no Brasil a direita conseguiu cooptar aquilo que tem de pior na humanidade. A constituição do país chamado Brasil se dá em cima do elemento mais definidor das relações sociais que se estabeleceram no decorrer do tempo: a escravidão. A maneira pela qual o Estado brasileiro gerencia os corpos se dá pela ontologia escravocrata em cada uma de suas ações. Sempre o Estado brasileiro teve uma maneira de gerir os corpos, gerir os grupos, ao menos em dois grandes grupos, que seriam, portanto, aqueles que tinham coração, sangue, amor, afeto, luto, sofriam, eram homens e mulheres dignos de existirem, dignos de serem ouvidos, dignos de serem vistos, dignos de serem assistidos, dignos de terem em si, na sua existência, o dom de serem alcançados pela empatia, a dádiva. Do outro lado, aquele grupo, então, que não deveria ser ouvido nem escutado, mas grupo de pessoas que foram objetificadas, coisificadas, tornaram-se, portanto, simplesmente números. E assim, quando nós tornamos pessoas em números, evidentemente nós começamos a naturalizar a morte. Os jornais e as TVs, todos os momentos, mostram números. Morreram 10, morreram 15, morreram 20. Há uma incapacidade nesse elemento numérico de fazer com que nós tenhamos questões elementares do coletivo e da coletividade, da comunidade. E então a nossa cultura personalista
não aponta, ela tira, ela exime, ela arranca, ela expurga a empatia. Esse sentimento minimamente solidário, uma espécie de solidariedade genérica, some das nossas vistas, some dos nossos olhos. A questão é que estamos diante de um cenário onde essa realidade escravocrata, objetificável, ou para utilizar um termo do Karl Marx, reificada, coisificada, se estendeu agora. Não existem mais os dois grupos. Essa realidade se estendeu a toda a realidade brasileira. Não existem pessoas nesse momento que não estão postas na lógica dos dados, dos números. Nós acompanhamos a morte recentemente do major que estava nas manifestações para abrir o comércio, nas manifestações anti-vacina, nas manifestações que tinham cartazes pedindo ditadura militar, em passeatas que foram feitas dentro de um cenário de pandemia. Morreu. O que ele será? Tornou-se um número, uma coisa construída e morta pela necropolítica. A realidade do engenho, estou falando ainda da realidade da escravidão, a realidade do engenho está posta diante dos nossos olhos. É como se a máquina não pudesse parar. Sinto-me presente no século XVIII e XIX diante dos senhores de engenho ainda muito resistentes ao mercado emergente, dizendo ser os escravos, as mãos e os pés da economia nacional. Eles não podem parar. O engenho precisa continuar. E quase que em um ritual sadomasoquista de autoflagelação, a classe média brasileira, mesmo aquela classe média que trabalha, que estuda, se coloca no altar da economia e do dinheiro, gritando em um som uníssono: precisamos nos sacrificar. Bolsonaro, queremos morrer ao seu lado se for necessário. A voz de um homem tornou-se a voz de Deus. O profeta do caos, o profeta da morte, o profeta que em sua omissão favorece sempre exponencialmente o opressor. Ele, o Cristo dos avessos. A Bíblia lida ao contrário, é o matrimônio orgiástico, plural, trinitário que os cristãos abominam. Aliás, agora amam, ovacionam, se curvam, celebram. Não é sobre aquilo que ele faz, é tudo sobre ele. Há uma camada da sociedade brasileira que são chamados de gados, que jamais abrirão mão dele. Mesmo que ele erre, acharão outros para culparem pelo seu erro. A bola da vez é o Supremo Tribunal Federal. Eu dou o nome disso de lógica do herói aprisionado. Como diz Safatli, ele não faz porque o tribunal não deixa, porque o PT quebrou o país, porque a Câmara é podre. Esse cara poderia mudar o país, mas não tem como. Os céus, a imprensa, a natureza o aprisiona e não deixa avançar. É um herói aprisionado. Quando você está diante de um evento inédito e um ineditismo dessa proporção, isso é mundial, alcança. O que se espera de um governo é que ele se utilize dos recursos que tem em mãos, como o SUS, um sistema integrado capaz de dar-lhe informações decisivas na hora de tomada de decisões e planejamento real para uma amenização das perdas. Os profissionais da saúde não foram convidados para darem seus pareceres para esse governo. Por isso eu chamo de uma necropolítica, porque a sua política diante da pandemia se deu através da ausência da saúde, toda a sua gestão até agora. Se espera que diante desse cenário o governo se precavesse e combatesse o pior. O que é o pior? O pior é aquilo que é irreparável.
Se uma economia quebra, ela irá passar por uma crise, como já passou por tantas. O brasileiro precisa lidar com isso mensalmente, ir se reinventando, os custos extras aparecem, o desemprego bate a porta, mas a gente, como brasileiro, vai tentando, a gente vai lutando, a gente vai se ajeitando aqui. Uns vão melhorando, outros vão se levantando e assim a vida vai continuando economicamente. Mas se você tem um grande número de pessoas mortas, isso não volta mais. O governo está cantando do seu alto e sublime trono: o engenho não pode parar. O mercado e a economia é maior e mais divino que vocês. Vocês são números e o engenho é a vida. Como se combater o coronavírus? Isolamento social. Como se consegue isso? Esse isolamento social, esse lockdown, essas fechadas totais para evitar aglomerações, bancando pessoas para que elas fiquem em suas casas. Bancar aquele que não tem reserva, que não tem salário fixo, bancar aquele que ganha menos, bancar a parte mais exposta às intempéries do mercado. Não foi feito. A esmola dada não é suficiente. R$600 em 5 ou 6 parcelas, não me lembro. E agora o governo federal vai lançar parcelas de R$175, R$250 para a mãe que é dona de casa, R$375, num contexto onde a carne está R$49,90 o quilo de uma carne de primeira. Um saco de arroz de primeira está R$25, R$30. O óleo chegando em alguns lugares a R$8, R$9. O preço do combustível a R$5,60, R$6. O álcool a R$4,12, R$4,13. Enfim, a esmola não é suficiente. É necessário uma ação forte e decisiva do Estado, tanto na questão econômica quanto na fiscalização do processo. Como se constrói, então, um combate ao coronavírus? Conscientização e estimulação da ciência. Era preciso ter um governo federal que tivesse a real consciência da gravidade do que estava acontecendo desde o seu início. Nós tivemos tempo para isso. Mas o presidente preferiu debochar, preferiu desacreditar, característica muito própria de quem o segue. Se acham críticos e cultuam a chatice. O presidente foi o principal agente da desqualificação e jocosidade que envolveu a opinião pública a respeito do vírus. Subestimou a natureza, quando já vimos na nossa existência ancestral e contemporânea que quando o mar sobe, a água despenca do céu, o vento se agita, sempre nos damos muito mal. A vida é maior que nós. Para tentar lembrar um pouco do que o Freud diz no Futuro de uma Ilusão, dizendo que o medo e o desamparo é um sentimento constante que deveria ser levado em conta nessa história. Fugir disso é imprudência descabida. O mar é maior do que o nosso aquário, Bolsonaro. Parece que você ainda não entendeu isso. Por fim, a medida adequada para combater a pandemia é o investimento maciço em hospitais de campanha, construção de UTIs e investimento nos profissionais da saúde, além de escutá-los. Tudo isso para dizer que nem mesmo do ponto de vista econômico é interessante para o país ter tantos infectados e mortos como temos nesse exato momento. O Brasil é sinônimo de uma chacota no combate à pandemia. O Brasil é um dos países com maior restrição de entrar nos lugares. Nos tornamos quase o epicentro da transmissão e propagação e transmutação do vírus nesse momento. O governo não foi prudente, não comprou vacina, disse que estávamos com pressa demais e que o desespero não era necessário. E agora estamos vendo o vírus cada vez mais perto dos nossos filhos e filhas, pais e mães, irmãos e irmãs. Você já olhou para eles hoje? Aproveite olhá-los, porque amanhã o engenho não poderá parar e você possivelmente terá de mover o moinho. Serão as suas mãos e os seus pés que estarão caminhando para manter um governo corrupto,
o nepotismo bolsonariano e a sua incompetência, que eu tenho chamado de um não governo. A forma de governo do Bolsonaro é sim genocida. E muitas das mortes poderiam ter sido evitadas caso tivéssemos um governo menos personalista, menos populista e menos tão amante do poder como ele é. Até a sua humildade de usar caneta Bic está envolta de soberba e opulência pelo poder. Bolsonaro, você é responsável pela sua irresponsabilidade na sua posição de governo ou que eu estou chamando de não governo. Escravos, o engenho não poderá parar amanhã. O meu posicionamento, nesse momento, integralmente na esquerda. E é aí que está. A esquerda encontra-se também destruída, sem capacidade de articulação, como se o ducto possível da esquerda hoje alimentasse diretamente o discurso do Bolsonaro, porque a maior esperança de uma parte da esquerda é justamente o criador do Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Ou seja, hoje a oposição do Bolsonaro não tem sido mais a esquerda, e sim uma ala da direita que é menos radical, governadores e prefeitos muitas vezes. A esquerda não tem capacidade de construir ou destruir algo relacionado ao governo Bolsonaro. Ao menos não no imaginário da população brasileira neste exato momento. Porque o seu governo não se desidratará, pois no fanatismo e da idolatria não há diálogos, não há mudança. E os 30% permanecerão fiéis. Existe ao menos então 2 grupos felizes no país hoje. Primeiro são aqueles que acreditam que a culpa do país estar ou ser quebrado, zoado é o PT, o Lula, a Dilma. O segundo é o grupo que acredita que a solução do país está no PT e no Lula, porque agora o Barbudinho é elegível até então. Dentre esse mundo idílico corre por fora outro grupo, os sensatos. Os que não caem na dicotomização pura e simples, mesmo que muitas vezes ela se apresente e seja necessário se posicionar. Aqueles que não tocam os extremos, são mais razoáveis, mais prudentes, menos apaixonados, fazem distanciamento para ler o espírito da época. Eu me coloco nesse grupo que busca sensatez. Por quê? Porque aqui minha leitura está além de personagens políticos que tocam o mundo onírico. Longe de figuras messiânicas, salvadores e ídolos, eu tento ler processos e contraprocessos, rupturas e continuidades, há instrumentais teóricos quando digo o que digo. Eu não vou defender Lula ou Bolsonaro, eu vou denunciá-los. Eu não gosto de ambos, não me encaixo dentro da idolatria. Política para mim não é disputa de futebol, não é questão de paixão. Política é pensamento, a arte de orientar e organizar a vida social. Qual a sua visão política hoje, Daniel? É a democracia. E a democracia é a distribuição de poder e figuração de uma sociedade com menos igualdade entre classes. Associação, isso é a associação dos seres humanos sendo superada as virtudes imaginárias da classe média que reproduzem o ódio em nome da tradição. O cidadão de bem é alguém que suas virtudes ficam no mundo metafísico, e metafísico como a economia é, como o mercado é, esse ser fantasmagórico, sem corpo, sem forma, sem vida, sem coração, sem sangue, sem pulsão, sem desejo, sem tesão. Esse lugar, esse vácuo, é aí que a classe média brasileira habita, na idealização, no vácuo, na crença absoluta da certeza, mesmo com a absolutização e a realidade da incerteza. Então eu creio em remédio para verme, eu creio em cloroquina, eu creio em alho, limão, eu creio na pinga, eu creio, e eu tenho certeza de que isso é o caminho certo, porque Bolsonaro disse que é o melhor caminho.
Para além de Lula e Bolsonaro, eu falo sobre política. Por hora, meu repúdio aos dois candidatos, mas apontando que há em mim um antibolsonarismo infinitamente maior do que meu antipetismo, porque em nenhuma hipótese dos piores pensamentos que eu tinha a respeito do governo Bolsonaro que viria se compararia ao tipo de governo que ele se propõe. Pelo simples fato de que, dentro da minha leitura política, o governo de Bolsonaro representa o que tem de pior no mundo. Ele foi eleito em cima de fake news, ou seja, da mentira. Ele foi eleito em cima do ódio, porque foi eleito em cima de um antipetismo, da criação de um inimigo. Ele foi eleito em cima do medo, porque ele foi eleito em cima da pauta do armamento e da insegurança. Ele foi eleito em cima da falta, eleito em cima de uma ausência de plano de governo. Ele não apresentou o plano de governo, ele não debateu o plano de governo, ele não foi aos debates, ele simplesmente é o não. Ele é a negação do ser. E por fim, mas não menos importante, foi eleito em cima do absurdo. E no Brasil o absurdo deixou de ser absurdo há muito tempo. Hoje no Brasil se faz necropolítica, 277 mil mortos. Queria encerrar esse breve texto, relato sobre a política nacional, apontando para uma pauta muito importante. Existem lógicas em choque, são antagônicas, grupos antitéticos, realidades de ambiguidades e ambivalências. A sociedade brasileira é uma sociedade clivada e aceitar essa desidência é começar a entender a realidade conflituosa e estruturada no longo processo histórico vivido até aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que possivelmente não há diálogo. Existe uma classe média, uma classe religiosa, evangélica e uma classe de agropecuários, uma classe do agronegócio, que não há possibilidade de diálogo, porque as nossas existências são antitéticas. Os nossos lugares de fala são completamente, ontologicamente diferentes. Não há diálogo. Existem lógicas em choque. O que fazer? Eu acho que é necessário tomar uma posição. É necessário tomar uma posição. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos proteja. Que nossos olhos se abram. Que Deus abençoe. Eu pretendo fazer ainda alguns vídeos a mais dessa série, que é justamente para a gente falar sobre isso. Deus abençoe. Deus abençoe.